Bíblia Sagrada, Eclesiastes, capítulos 7 e 8. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir para casa onde há luto do que ir para casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Tal é o riso do tolo também, isso é verdade, vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como a sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga nos seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bem é o que retenhas isto, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques no teu coração todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tudo isso inquire com sabedoria, e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda está longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará. Eu tornei a voltar-me e determinei no meu coração saber, a inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e da doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, assim seja.
Capítulo 8 de Eclesiastes, a obediência devida ao rei. Quem é como o sábio, quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei e isto em consideração. Para com o juramento de Deus, não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder. A quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíram do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade, assim seja. O pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para praticar o mal, ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele, mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, a justos, a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e a ímpios, a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhum coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda diga ao sábio que virá a conhecer, nem isso achará. E ainda diga o homem ao sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Assim seja.